Raoni, depois a gente pode até falar um pouco mais sobre essa questão do arcabouço fiscal, mas eu queria começar aqui a nossa conversa falando sobre um ponto, né? A gente estava mais cedo até discutindo aqui uma questão e eu queria entender muito a sua visão sobre essa questão de governança nas empresas. A gente viu toda essa situação incomodando muito os investidores de 3R Petróleo, estávamos até falando aqui mais cedo, né, sobre essas empresas que têm trazido ali algumas situações, cabem muito à investigação, os órgãos reguladores investigarem, mas o ponto de governança é que chama atenção. A empresa acabou anunciando um follow-on abaixo do valor ali do fechamento do ativo do dia anterior, depois saiu a notícia de que controladores fizeram aquela operação de venda no mês anterior e acaba trazendo aí, né, uma grande preocupação em relação à governança dessas empresas. Como que você está avaliando ou avalia situações, né, onde existe esse questionamento da governança? A gente viu acontecer, né, em casos de Americana também, essa grande pergunta, mas eu queria entender na sua visão e qual o impacto negativo que você acha que, né, disso pode acabar trazendo, não só especificamente para esta empresa ou aquela, mas para o mercado como um todo, né, para o investidor que fica assistindo a cada, né, semana ou mês situações em que colocam em xeque bastante essa credibilidade, principalmente relacionada à governança. Excelente ponto, Paula. Quando nós olhamos para o crescimento da quantidade de investidores na Bolsa de Valores brasileira, o crescimento parece bastante substancial. Saímos muito rapidamente de 1 milhão de investidores para 5,8 milhões. O número está mais ou menos assim. Só que quando casos como o que vimos em Americanas, né, acho que vale a pena relembrar, no finalzinho do pregão, saiu uma estratégia de opções conhecida por FANCE, que nada mais é uma estratégia na qual aquele que montou seria beneficiado com uma desvalorização da ação. Saiu no finalzinho do pregão, logo na sequência estourou a bomba toda de Americanas e agora o caso de 3R. Esse tipo de situação, ele traz muita insegurança para os investidores como um todo, sobretudo para aqueles que estão começando a sentir o mercado financeiro, né? Como assim alocar recursos que foram economizados e guardados com tanto tempo e esforço e, de repente, casos tão grosseiros acontecem como esses, né? Posso explorar um pouquinho o caso de 3R? Claro, total. Até porque eu acho que esse é um ponto muito importante. Tanto vocês da Melver quanto a gente aqui da BMC News, a gente tem muito essa questão educacional, né? Fomentar muito a informação para ajudar o investidor a ter, né, ali, muitas vezes, entender mais do mercado. Eu fico muito preocupada e sou muito crítica, justamente quando vejo situações como essa. Me desagrada e me traz uma grande preocupação de um retrocesso, na verdade, na forma como o brasileiro pensa em investimento. Fica à vontade, eu quero entender muito a sua opinião sobre este assunto. Não, maravilha. Bom, eu estou nesse mercado de opções há 16 anos, né? Então já atendi tesourarias, fundos de investimento, já participei de todos os meios aí desse mercado. E bom, o que as empresas elas precisam fazer? As empresas elas precisam reportar as movimentações que são feitas pelas partes vinculadas, por exemplo, no caso dos conselheiros. E aí, o que aconteceu em 3R? No fechamento do mês de fevereiro, havia uma posição comprada de mais ou menos 4,3 milhões de ações da empresa entre os conselheiros. E junto com essa posição comprada em ações, cerca de 1,6 milhões de opções de compra, né, as tecnicamente conhecidas por calls. Só que houve uma reviravolta nessa posição no mês de março. Não na posição em ações, mas sim na posição em opções. O que aconteceu? Ao invés de uma posição comprada em opções de compra nas calls, né, que as opções compradas, quem faz isso tem perspectiva de alta. Essa quantidade comprada, ela se inverteu para uma posição vendida. Na minha opinião, nem tão grande não. Mas, junto com isso, saiu uma estratégia de baixa. O que saiu na mídia, e depois eu fui no detalhe e eu vi que, bom, né, deveria ser um pouco melhor explicado, é que foi montada uma estratégia de 2,5 milhões de puts. E aí eu fui um pouquinho mais a fundo para tentar entender. Eu costumo utilizar, Paula, alguns relatórios que a Bolsa ela disponibiliza, e tem uns detalhes assim, de interpretação desses relatórios que podem nos ajudar a entender o contexto. E o que aconteceu na minha leitura? Foi comprada mais ou menos 1.250.000 de uma opção de venda no preço de exercício R$ 29,50 e, ao mesmo tempo, foi vendida uma opção de venda, né, uma put, no preço de exercício R$ 28,50, ou seja, temos aí uma trava.
29,50 com 28,50. E quem faz esse tipo de estratégia, espera o quê? Que a ação desvalorize. Bom, quem sabia que a empresa ia fazer um aumento de capital do tamanho que foi feito, entre 600 e 900 milhões de reais, com um desconto de quase 20%, com base no preço de fechamento. As ações caíram 15,7% ontem, hoje, até a hora que eu vi, estava caindo 3%. Quem sabia esse tipo de informação? Quem está lá nas posições estratégicas da empresa, como o grupo de conselho. É difícil nós acusarmos isso, porque o que está sendo também veiculado por aí é que foi uma estratégia de proteção, o que, se a gente excluir a questão do follow-on, do aumento de capital, até faz um mínimo sentido, porque quem tem uma posição em ações pode sim utilizar instrumentos de opções para fazer estratégia de proteção. Só que é muita coincidência, concorda? No mês no qual a estratégia ela é montada, logo na sequência sai um aumento de capital. E o que muitos analistas estão questionando? Os analistas foram pegos de surpresa porque a questão de fluxo de caixa da empresa parece ser um pouco incondizente com a necessidade de fazer um aumento de capital como esse. E aí, quando o sinal de incerteza ele entra na mente das pessoas, o que os analistas, os investidores começam a pensar? Será que tem alguma outra coisa por trás disso? Será que a história ela foi totalmente contada ou o problema ele é maior do que o que está aparecendo ser? E o mercado, ele odeia incerteza. E o mercado, quando ele vê essa tal de incerteza, o mercado reage muito rápido. E não foi à toa que as ações acabaram desmoronando, obviamente, desculpa, que com o preço de 24,45, se não me engano, é esse o preço estabelecido para o follow-on, isso naturalmente já faria uma pressão vendedora muito forte no papel.